Bem, meus irmãos, em dando continuidade ao estudo do capítulo 4 do Livro dos Médiuns, intitulado Sistemas, hoje nós vamos estudar mais um sistema que, à época do Espiritismo nascente, era lançado mão para diminuir o quanto as pessoas deveriam verificar os fenômenos, os fatos espíritas. E este sistema é o sistema da alucinação. Vejamos o que Allan Kardec fala sobre o sistema da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva essa, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Então vejamos que aqui Allan Kardec, quando fala da teoria da alucinação, deixa-nos claro que era uma teoria utilizada e que teria, a priori, a princípio, uma fundamentação científica, que é a fundamentação de que os nossos sentidos podem alucinar, podem ter percepções que não são a realidade, como, por exemplo, as pessoas que imaginam estar vendo algo por ilusão de ótica, mas não estão. E que existe uma explicação científica para tudo o que está acontecendo. É exatamente isto que esta tese, esse sistema propõe. Mas Allan Kardec começa a elencar aqui alguns fatos para contraditar. Ele começa a dizer o seguinte: é fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento em objeto um objeto que não se moveu, ou que suponha estar ela própria a mover-se quando permanece imóvel. Mas quando, rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes torna acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas ao chão, por desear dizer que todas se acham tomadas de vertigem, como o bêbado que acredita estar vendo a casa em que mora passar-lhe por diante dos olhos? Ou seja, que uma pessoa esteja sofrendo da alucinação, de um fenômeno de ilusão de óptica, de uma exaltação de ânimo, de sentidos, é uma coisa. Agora, estas pessoas que lançam mão desse sistema, provavelmente também nunca tinham frequentado uma sessão espírita, uma sessão em que um grupo de pessoas ao redor de uma mesa observavam ela se direcionar para o mesmo local, fazendo o mesmo gesto ou o mesmo movimento, chegando inclusive a derrubar-se, a cair. Daí, a usar o termo alucinação para este fenômeno já não cabe mais, porque estas alucinações coletivas, além de serem muito raras, denotam uma impropriedade daquilo que acontecia todos os dias nos salões da França. Denota que seria muito mais absurdo atribuir-se a esta observação deste grupo de pessoas a alucinação do que propriamente ao fenômeno em si, porque no fundo se trata disto. E aqui esse capítulo ele é muito importante porque ele explica o seguinte: tem-se ao longo da história da humanidade inventado ou lançado mão de sistemas que em tese são muito mais absurdos do que o simples fato de acreditar na fenomenologia mediúnica. Muito mais absurdo é tentarem achar que todos aqueles cérebros reunidos estavam tendo a mesma alucinação do que simplesmente observar ali a ação de uma inteligência, ou ainda que seja daquelas inteligências reunidas efetuando-se no móvel. Veja que não basta somente negar, é necessário fundamentar, e que até agora todos os sistemas que Allan Kardec demonstrou de negação, e nós vamos nos ater apenas a estes três, embora hajam muitos outros neste capítulo, não apresentaram fundamentação mínima para que mereça um estudo mais sério e mais profundo.
eles são facilmente contraditados. E nós espíritas precisamos conhecer o sistema espírita e os sistemas que contradizem o espiritismo, para podermos, ao sermos interrogados, lançarmos mão de um raciocínio lógico, que é o que trata principalmente o sistema espírita, a fim de que os nossos irmãos que duvidam possam ter uma boia para se apegarem, para deixarem de ser materialistas, tão somente porque não tem algo melhor em que crer. Assim ensinam os Espíritos, não é verdade? Que nós cumpramos o nosso papel de ler e estudar aquilo, inclusive, que é contrário à doutrina espírita, para entender como os nossos irmãos, esses indivíduos, pensam, para podermos criar ali uma empatia. E se eles não podem vir ao nosso universo, nós poderemos ir ao universo deles e partir dos seus sistemas para explicar o sistema espírita. Tenho certeza que será muito mais efetivo do que simplesmente cada um ficar limitado à sua forma de ver o mundo ou pensar o mundo. Que nós possamos ir aos nossos irmãos e assim estaremos, sim, contribuindo muito com a doutrina espírita. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.